para hoje é sobre aquela denúncia que foi feita pelo Paulo Gonet contra o Eduardo Bolsonaro e o meu querido amigo e sócio Paulo Figueiredo. Eles foram denunciados pelo Paulo Gonet por coação no curso do processo. Vamos analisar isso. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são denunciados pela PGR por coação. É o artigo 344 do Código Penal. E a denúncia do Paulo Gonet, ela detalha que desde pelo menos os momentos próximos ali ao recebimento da denúncia contra o Jair, e como a denúncia pendente de análise contra o próprio Paulo Figueiredo, naquelas ações do golpe, teve o núcleo do Jair, né, dos militares, teve outros núcleos, né, núcleo jurídico, núcleo não sei das quantas, e o núcleo do Paulo Figueiredo, que é o Paulo Figueiredo sozinho. Eles acusam o Paulo Figueiredo de ter ajudado no golpe, de ter pressionado os militares lá quando ele era da Jovem Pan. Vocês lembram dessas conversas, né? Então, o Eduardo e o Paulo, segundo a PGR, teriam articulado ações nos Estados Unidos para intervir no processo penal. E segundo a PGR, o objetivo principal do Eduardo e do Paulo seria livrar o Jair Bolsonaro e o próprio Paulo dessas condenações, dessas alegações aí de golpe. Vocês acham que o objetivo do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo é livrar o Jair e o Paulo da ação do golpe? Será que não está claro o objetivo do Paulo Figueiredo e do Eduardo? Não é mexer em resultado de processo nenhum. Coação no curso do processo é você coagir, né, ameaçando, né, com violência ou com grave ameaça o juiz que vai te julgar, para você obter um resultado no processo. O Paulo Figueiredo e o Eduardo estão querendo um resultado naquele processo. É por isso que eles estão buscando as sanções, Magnitsky, etc. Ou é simplesmente por uma questão de justiça, uma questão política de buscar a responsabilização internacional de violadores de direitos humanos? Não é interferir no resultado daquele processo. Eles sabem muito bem qual vai ser o resultado daquele processo. E nenhum dos dois está nem preocupado, nem um pouco com isso. Então, a base das condutas criminosas, segundo a denúncia, é a ameaça de obtenção de sanções estrangeiras contra ministros do STF e contra o próprio Brasil. A denúncia do Gonet diz que essa estratégia visava a extinção dos processos, né, de forma que eles não fossem condenados. E para isso eles teriam concebido e externado publicamente graves ameaças de males civis e financeiros significativamente violentos. E tudo isso seria dirigido ao julgador da causa. Como falei, pode até ser dirigido ao julgador da causa, mas não para mudar o julgamento. Eles sabem muito bem qual vai ser o resultado do julgamento. Ninguém está querendo mudar julgamento nenhum. O Paulo sabe que vai ser condenado, sabe que o Jair vai ser condenado. Eles querem a punição política desses que eles reputam, e com toda razão, violadores de direitos humanos. Esse é o dolo. Conseguir uma condenação internacional contra violadores de direitos humanos. Esta é a intenção deles. Não é mudar o resultado do processo. Eles sabem que não vão mudar nada. E no direito penal, no Brasil, a gente segue a teoria finalista da ação. A teoria finalista da ação, né, como o próprio nome diz, visa a finalidade, finalidade. Qual é a finalidade da ação do agente? A finalidade é o que vai dizer se eles vão responder por um crime ou não vão responder por nada ou vão responder por outro. Para você ser condenado por coação no curso do processo, você tem que ter a finalidade, tá? A finalidade, ou seja, o dolo, de interferir no resultado daquele processo, fazer com que o juiz julgue diferente.
Eles nunca quiseram isso. Eles sabem que esse resultado eles não vão ter no processo. Vai ser todo mundo condenado. Eles querem a punição dos violadores de direitos humanos. E é por isso, por falta de dolo específico do crime de coação e por outras questões que eu vou apresentar aqui, não tem como essa denúncia prosperar. É claro, num regime, essas coisas prosperam. Mas num Estado de Direito jamais prosperaria, porque não tem o dolo específico daquele crime. A denúncia fala das viagens, né, das articulações de ambos nos Estados Unidos, mais especificamente desde janeiro de 2025. Diz que os dois exploraram um relacionamento próximo que eles mantêm com os integrantes do primeiro escalão do governo Trump e também com assessores, conselheiros, ou seja, aquele networking que os dois têm e a gente sabe que os dois têm mesmo. A denúncia diz que eles induziram a adoção de medidas retaliatórias pelo governo norte-americano contra o Brasil e autoridades brasileiras, buscando compelir o STF a encerrar os processos sem condenações, especialmente os processos do Bolsonaro. A denúncia diz que a estratégia inclui pressões sobre o Congresso Nacional para aprovar um projeto de anistia que abrangesse Jair Bolsonaro. Pergunto eu, não é direito de todo cidadão pressionar os seus políticos para atenderem aos seus interesses, aos seus anseios? O anseio da população, ou pelo menos de grande parte da população, é a anistia ampla, geral e restrita. Qual que é o problema você pressionar o seu político para isso? Aliás, eu digo que até é direito e um dever nosso de pressionar. Então, como que você pode ser criminalizado por pressionar o Congresso Nacional a fazer uma coisa que você, né, como eleitor, como brasileiro, quer que o seu político faça? A denúncia fala ainda que o Eduardo e o Paulo ameaçavam autoridades judiciárias, ameaçavam autoridades de outros poderes, com a promessa de que eles iriam conseguir sanções americanas para dificultar, para arruinar as suas vidas civis e profissionais, caso esses processos criminais não tivessem o desfecho desejado. Eles dizem que essas ameaças foram concretizadas com a suspensão de vistos, que realmente aconteceu, tarifas comerciais de 50%, realmente aconteceu, e a própria Magnitsky, que está acontecendo. Já aconteceu, aconteceu de novo agora contra a dona Vivi e o Lex, e pode vir a acontecer ainda mais. A denúncia detalha os tais dos efeitos nefastos, das sobretarifas, das sanções para a economia brasileira. A denúncia fala sobre a queda nas exportações, sobre o impacto negativo sobre o PIB, desemprego, prejuízos em geral. Fala que o Eduardo Bolsonaro instruía o seu pai, Jair, sobre o momento e o conteúdo das manifestações públicas dele. Só que o que a gente viu, pelo menos o que eu vi, foi exatamente o contrário. O Jair sempre foi contra a ida do Eduardo para os Estados Unidos. O Jair queria que o Eduardo ficasse no Brasil. O Jair conversando com o Centrão, aceitando acordo Caracu, que o Eduardo já disse que não vai aceitar. Tá claro que o Jair e o Eduardo não concordam com as ações políticas um do outro, respectivamente. A denúncia, como sempre, ela é absolutamente frágil, que decorre de uma motivação exclusivamente política. Primeiro, porque as condutas apontadas como grave ameaça, elas ocorreram em território estrangeiro, Estados Unidos. A lei penal brasileira se aplica, via de regra, a atos praticados no Brasil. E o crime de coação no curso do processo não se enquadra nas raras exceções de extraterritorialidade incondicionada. Para extraterritorialidade condicionada, seria necessário provar que a conduta é crime no país estrangeiro, o que a defesa negaria, argumentando que as ações foram legítimas nos Estados Unidos. Segundo, as ações do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, elas configuram exercício legítimo da liberdade de expressão e de articulação política. Eles buscavam apoio internacional para suas críticas ao sistema judicial brasileiro e a favor da anistia, o que é uma atividade política e não uma grave ameaça criminosa. As sanções americanas, elas foram decisões soberanas de um governo estrangeiro e não um ato direto de coação dos acusados. Terceiro, as declarações
foram alertas, né? As declarações do Eduardo e do Paulo foram alertas sobre as consequências de decisões de terceiros, ou seja, do governo americano. Não foram ameaças próprias, porque nem o Eduardo e nem o Paulo têm condição de aplicar perda de visto, tarifa, Magnitsky, ninguém. Eduardo e Paulo não podem aplicar sanção em ninguém. Terceiros podem, eles não. E a gente tem um precedente. Não sei se vai dar para enxergar daí. Ó, precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tem o número da ação criminal aí embaixo. Relator, desembargador Gaspar Marques Batista. Ele diz o seguinte, é uma comparação que a gente vai fazer aqui. Agente que da prisão onde se encontra escreve a sua ex-companheira exigindo que mude declarações prestadas em juízo. É um cara que está preso, ele vai e escreve uma cartinha para sua companheira, para sua ex-companheira, dizendo, falando, ameaçando, muda aí o que você falou em juízo, tá? Porque se você não fizer isso, do contrário, irá retirar-lhe os filhos e colocar seus familiares na prisão. Então, essa foi a ameaça do sujeito, desse julgado aí. Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa comparação. O cara está na prisão, escreve para a ex-companheira dele dizendo assim, olha, ameaçando, olha, se você não mudar a versão do que você falou contra mim, eu vou para a justiça, vou tirar os filhos de você, vou passar para minha guarda e vou colocar os seus familiares na prisão. Aí, o TJ do Rio Grande do Sul falou o seguinte, olha, grave ameaça não configurada. Grave ameaça não configurada. O cara não fez uma grave ameaça à ex-companheira, pois as ações que ele, o réu, afirma perpetrar não dependem unicamente da sua vontade, mas de ação judicial, ficando afastado o tipo penal do artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo. Impositiva é a absolvição. Vocês entenderam o que está dizendo esse julgado aqui do Tribunal do Rio Grande do Sul? O cara ameaçar a ex-companheira de botar os familiares dela na prisão e de tirar a guarda dos filhos, não configura uma grave ameaça porque ele não pode fazer isso sozinho. Ele vai depender de um juiz para dar essa decisão para ele. Ele não pode ir lá pegar a guarda para ele, né, pegar as pessoas e colocar no cárcere. Ele não pode fazer isso sozinho. Ele vai precisar de uma terceira pessoa. Essa sim, o juiz, que vai poder fazer isso. Ele não pode fazer isso sozinho. Ele estava sendo acusado de coação no curso do processo por ter falado isso. Aí ele foi absolvido. Falaram, não, ele não pode fazer isso sozinho. A mesma coisa o Eduardo e o Paulo. Eu estou trazendo aqui um julgado para vocês, só para vocês compararem. Eduardo e Paulo não podem, por eles próprios, aplicar sanção em ninguém. Eles não podem fazer isso. Terceiros podem, o Departamento de Estado, eles mesmos não podem. Então, a gente tem esse precedente aí, guardem, para usar na discussão lá com seu cunhado no WhatsApp, certo? Mas nesse momento estamos com 13.236 telas em todos os canais sintonizadas no TV em Justiça. Bom, esse quarto fundamento, pelo qual eles não podem ser condenados pelo 344. O nexo causal é muito frágil. Seria difícil comprovar que as decisões de sanção dos Estados Unidos foram causadas direta e exclusivamente pelas ações do Paulo e do Eduardo. Dada a complexidade das relações internacionais, existem múltiplos fatores que influenciam as políticas de um país como os Estados Unidos. Como que você vai poder dizer que foi exclusivamente por conta da ação do Paulo e do Eduardo? Sim, exclusivamente. Mas tem um monte de coisa envolvida. Você não dá para garantir. Né? E em dúbio, pro réu. Na dúvida, a dúvida milita em favor do réu. É assim, sempre foi. Não hoje com o STF, né? O STF mudou essa norma aí. Quinto fundamento para Paulo e Eduardo não serem condenados, se estivéssemos em uma democracia.
O fato da denúncia mencionar que os ministros do STF não cederam à suposta chantagem e condenaram o Jair Bolsonaro sugere que essas supostas coações foram ineficazes. Isso enfraquece a caracterização do crime de coação, que, embora seja um crime formal, ou seja, não depende da produção do resultado para se caracterizar, ele pressupõe a real capacidade de intimidação. Ou seja, para você ser condenado pelo 344, coação no curso do processo, precisa ficar comprovado no processo que você tem uma real capacidade de intimidar aquela pessoa, aquele juiz. Condenar o Eduardo e o Paulo por isso é confessar que a corte, sim, tem uma fraqueza moral que a torna apta a ser intimidada. O próprio Alexandre de Moraes disse, em março desse ano, que as milícias digitais não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário. O Alexandre de Moraes falou isso. Que as milícias não vão intimidar o Poder Judiciário. Se ele falou que ele não pode ser intimidado, então é crime impossível. Ó, Moraes diz, foi desse ano, Moraes diz que é de março. Moraes diz que milícias digitais atuam durante julgamento no STF, abre aspas, não vão intimidar o judiciário. Olha o que ele fala. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais é na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Olha o que o Alexandre de Moraes está falando aqui. Não perceberam, o Alexandre de Moraes falando das tais milícias, não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário. Crime impossível. A coação no curso do processo só pode ser considerada coação se o julgador for passível de ser intimidado. O próprio Alexandre de Moraes está dizendo que não vai intimidar, é crime impossível. Ou o Alexandre está mentindo e sim, eles podem ser intimidados, são fracos. Decida. Pode ser intimidado e, portanto, cabe o 344, ou não pode ser intimidado e, portanto, é crime impossível. Decida. Decida. Então, aqui no TV Injustiça, vocês veem essas análises. Essa análise que vocês viram agora, bom, eu não me recordo de ter visto em nenhum outro canal, né, com todo respeito, mas eu acho que só rolou aqui. Então, vocês têm aí, botei aí uma série de argumentos para que Paulo e Eduardo, claro, se estivessem em uma democracia, não fossem sequer denunciados por nada. Certo? Então é isso aí, pessoal. Ficamos aqui.